Lá no livro de João, capítulo 18, para nós meditarmos. Adriano, lá do lado da Jéssica, pega para mim o caderno, fazendo favor. João, capítulo 18, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E tenho certeza que nessa manhã de Páscoa, talvez algumas festas bíblicas elas se perderam ao longo dos anos e até mesmo o sentido da festa, né? Algumas dessas festas bíblicas elas se tornaram, na verdade, comércio, e nada contra o comércio, né? Mas eu acho importante nós passarmos para os filhos, passarmos para os pais, qual o verdadeiro significado da festa. A festa da Páscoa, que fala da morte, da ressurreição, também fala da passagem do povo ali em Êxodo, quando o Senhor tirou o povo da escravidão, e quando o Senhor abriu o mar, para uns foram vidas, para outros foram morte, porque quando o povo passou ali pelo mar, o mar se abriu, o povo passou, mas Faraó com seus carros e cavaleiros foram mortos. Então a festa da Páscoa também fala de morte, fala de vida, fala de ressurreição, fala de família, porque a festa da Páscoa também ela trata sobre as famílias, a família na mesa, quando o Senhor falou para que eles passassem o sangue, né, na porta, e que eles ceassem em família. Então a Páscoa também trata das famílias, fala da celebração, fala da salvação. Então tem vários significados naturais e espirituais para cada um de nós. E eu queria fazer uma pergunta para nós começarmos, né? O sangue ou o chocolate? O que você quer nessa Páscoa? É uma pergunta forte, né, Beth? De repente, se nós falarmos para a criança, o que ela vai falar? Chocolate. Mas, esses dias eu estava explicando isso para um priminho, eu falei assim, olha, a Páscoa fala da salvação, como o Senhor tirou o seu povo, fala do sangue de Cristo. Aí eu olhei para ele e falei assim, e agora, você quer o sangue ou você quer o ovo de chocolate? Ele falou assim, Tielto, eu quero o sangue, mas eu posso comer o chocolate? Eu falei assim, pode, você pode comer o chocolate. Mas o que o Titi quer te ensinar é que a salvação vem pelo sangue, vem por Cristo Jesus. E aqui no livro de João, capítulo 18, diz assim para mim e para você, não dá para nós lermos até o verso 27, eu vou ler só um pouco. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte dos oficiais, os soldados, dos principais sacerdotes, veio ali com lanternas, com tochas, com armas, guarde bem, lanternas, tochas e armas, e diz assim, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar, quem buscais? Eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim deixarei este, para que se cumpra a palavra que tenho dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou, feriu o servo do sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não bebereis eu o cálice que o meu Pai me deu? Senhor, obrigado, é a tua palavra, que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar, mas que o Senhor fale e não te cales nessa manhã, que o nosso coração se encha de fé, de esperança, em nome de Jesus.
Queridos, aqui vem falando da quinta-feira. Eu coloquei o título da palavra para nós meditarmos hoje, qual o dia em que você está vivendo? Qual é o dia que você está vivendo? E eu quero falar sobre a quinta-feira, a sexta, o sábado e o domingo. E cada um desses dias que Jesus viveu, tem um significado natural e espiritual para nós. Aquilo que antecede a Páscoa, a quinta-feira. E eu coloquei como a quinta-feira da traição. O que é traição, pastor? Traição fala de quebra de aliança. Traição fala de alianças que foram quebradas ao longo do tempo. E toda aliança quebrada, ela traz um peso sobre a nossa vida, deixa pessoas feridas, machucadas, magoadas. E aqui Jesus, ele experimenta a quinta-feira. Talvez hoje, eu não sei como que você chegou aqui nessa manhã, qual é o dia que você está vivendo, o que você está passando, mas nessa manhã, fala que os soldados, no versículo 3, foram até Jesus. E a minha pergunta é, quais são os soldados que têm caminhado do seu lado? E esses soldados, fala de um exército, fala de pessoas, mas aqui fala de um exército que, na verdade, não estava protegendo. Fala de amizades verdadeiras, né? Aqueles que estão para guerrear. E a minha pergunta é, você tem pessoas que caminham do seu lado, pessoas que caminham, que guerreiam as suas lutas, que oram com você? Você tem pessoas que lutam as suas batalhas com você? Pessoas que você pode ligar, falar assim, olha, ore comigo, eu estou num propósito. Você fala, olha, estou orando por uma causa, e tem alguém que você confia, que você ora, alguns soldados de oração, verdadeiros, pessoas que oram, jejua com você, que te ajuda, né? Eu fiz aquela pergunta. Segunda coisa aqui que me chama a atenção, que havia tochas, que fala de luz. Pessoas que eram para iluminar e na verdade não ilumina. Pessoas que eram para carregar a luz e não carrega a luz. E eu fico vendo, né, conta uma história que eu acho muito interessante, do vagalume e da serpente. Vocês conhecem essa história, pessoal? Do vagalume e da serpente. A serpente sempre ficava perseguindo o vagalume, e o vagalume sempre se desvencilhava, a serpente dava o bote, e o vagalume, ele saía. Em determinado momento, a serpente, ela conseguiu encurralar o vagalume, e aí o vagalume sabia que não teria como escapar da serpente, e o vagalume pergunta para a serpente, eu posso te fazer 3 perguntas? Falou, pode. E aí o vagalume faz a primeira pergunta, fala assim, você acha que eu sou um inseto saboroso? A serpente olha para o vagalume e fala, não, você não é um inseto saboroso. Você acha, né, que eu faço parte da sua cadeia alimentar? Também não. Você acha que eu sou uma ameaça para o seu habitat? Aí a serpente pensou, falou, também não. Falou assim, então por que você quer me comer? Por que você quer me devorar? E de repente a serpente olha e fala, é porque a sua luz me incomoda. E sabe, queridos, às vezes a luz, aquilo que está dentro de mim, de você, a sua alegria, o seu sucesso. Então tem pessoas que festejam conosco, mas tem pessoas também que o seu sucesso incomoda as pessoas. A sua alegria incomoda as pessoas. Aquilo que você faz, aquele talento que você tem, incomoda. E uma definição para inveja, né? Porque, na verdade, as pessoas que têm inveja, ela não quer o que você tem. Ela simplesmente não quer que você faça. Porque se você fala, não, tudo bem, se você quiser, está aí. Mas a pessoa não quer. Eu lembro, nós estávamos fazendo ponto de pregação, nós mudamos várias vezes de lugar, porque eles pediram o lugar, tal, então agora nós estamos em determinado lugar do Ouro Verde. E uma pessoa foi lá, um religioso, tal, foi lá e falou assim, com que autorização vocês estão fazendo essa reunião? Eu olhei assim e falei assim, oi? Falei assim, eu dei uma olhada, eu estava arrumando, né? Cadê o William, né, William? E tal, foi lá, eu falei assim, eu estou doido, meu cabelo está balançando.
eu falei assim, o senhor senta aí, espera, depois que terminar o culto eu converso com o senhor, agora eu não posso não, né? Então, pessoal, com que autorização, pessoal, olha só, que audácia, né? Falei, com a autorização que vem do céu, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o que acontece, pessoal? Então, as pessoas, muitas, não querem que você faça. Elas não querem que você faça. Então, às vezes nós estamos vivendo a quinta-feira da discórdia, a quinta-feira da perseguição, a quinta-feira de quebras de aliança. E eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Aqueles que aparentemente carregam a luz, mas não têm a luz. Fala aqui sobre armas, né? E eu olho que a gente fala que Judas aqui traiu, mas Pedro também traiu Jesus. Em determinado momento aqui, se você vê o texto, né, há duas traições, a de Judas, que eu falo que ele não vendeu Jesus, mas ele se vendeu por 300 moedas, mas Pedro também, Pedro que caminhava com Jesus, estava ali lado a lado. Então, Jesus em determinado momento falou assim, olha, eles vão vir me prender. Pedro olha, né, você vê a indolência ali, você vê a intrepidez de Pedro. Pedro fala assim, ó Jesus, está vendo esse povo aqui? Está vendo esses 11? Tudo vai fugir, mas eu não. Aí Jesus olha e fala assim, Pedro, você não sabe o que você está fazendo, Pedro. E aqui para mim foi o último milagre que Jesus opera aqui na terra, porque Pedro ali, tal, todo carnal, tirou a espada, falou, Senhor, uma para você, uma para mim. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você não entendeu nada. E de repente vem o auxiliar do sumo sacerdote, e ali ele arranca a espada e corta a orelha. Presta atenção nessa palavra, auxiliar do sumo sacerdote. Antes de você se tornar um sacerdote, você tinha que ser auxiliar. E como ele era um auxiliar, mas quando você vai em Levítico, para você se tornar um sacerdote, você não podia ter nenhum defeito. E quando Pedro arranca a orelha dele, Pedro também estava arrancando o sonho daquele jovem. Quando ele cortou a orelha daquele jovem, ele estava matando os sonhos daquele jovem de se tornar um sumo sacerdote. Então ele não poderia mais ser um sumo sacerdote. E quando Jesus ele pega a orelha daquele auxiliar e cola novamente, Jesus está falando para ele, eu estou ressuscitando os seus sonhos. Sabe, queridos, talvez na quinta-feira da tristeza, da decepção, Jesus também é aquele que vem e restaura os nossos sonhos. Restaura aquilo que está dentro do meu e do seu coração. Ele vai lá, cola a orelha dele e fala, olha, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem trabalhado, hoje eu coloco de novo em você. Eu coloco no seu coração, eu coloco na sua vida. Você vai voltar a sonhar novamente. Então Jesus vai e faz aquele milagre. Então, talvez a quinta-feira da traição, talvez nós temos vivido. Coloca para mim agora o próximo. A sexta-feira da tristeza. Vamos ler lá, João capítulo 19 diz assim, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, vestiram com um manto púrpura, chegaram-se a ele e diziam, salve, você não é o rei do judeu? E dava-lhe bofetada. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e um manto púrpura, e lhe disse Pilatos, eis aí o homem. Ao verem os principais sacerdotes, os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai vós outro e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhes os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Talvez nós estamos vivendo, nós falamos da quinta-feira da tristeza, mas que ele vem e restaura os sonhos, que nos mostra, né, a verdadeira luz, que fala dos verdadeiros soldados. Mas agora ele nos mostra a sexta-feira da tristeza, que é quando ele é levado, a dor toma conta. E eu coloquei aqui na sexta-feira da tristeza, Lu, você pode me ajudar aqui, fazendo um favor? Eu coloquei aqui algumas coisas, né, na sexta-feira da tristeza, na sexta-feira dos açoites, da coroa de espinho. Sabe, queridos, espinhos na Bíblia representa maldição. Talvez muitas maldições
nós temos trago na nossa vida. Então, eles colocaram a coroa de espinhos. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quantas vezes Jesus ele derramou o seu sangue? Quantas vezes, pessoal? Ah, pastor, muitas. Quantas vezes vocês acham que Jesus derramou o sangue dele por mim e por você? Quantas vezes, pessoal? Alguns dizem que é 7, né? Para mim é 5 vezes. A primeira é quando ele está ali no Getsemane, em Lucas capítulo 22, quando ele está orando, e a Bíblia fala que ele se cobriu de sangue. E naquela hora ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Quando eu converti, eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Talvez a gente ache que a pior luta que Jesus enfrentou, a pior dor, foi a cruz. Mas eu falo que ele teve que passar pelo jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, Jesus experimentou as piores dores da vida dele. Ele experimentou, ele viu ali os seus discípulos fracassarem. Ele sentiu o abandono, ele foi abandonado. Ele se sentiu sozinho, mas nem uma hora pudesse orar comigo. Ele viu o Pai, ele sente que o Senhor aparentemente o tinha abandonado, ele vê ali a solidão bater no coração. Então, só a cruz não foi suficiente, ele teve que passar pelo Getsemane. Getsemane significa o jardim da prensa, o jardim da dor. E ali ele foi pressionado, e não sei se vocês sabem, mas para extrair o azeite, são 3 prensas. O primeiro azeite é para determinada coisa, mas o azeite mais puro é aquele que é usado no tabernáculo. Então ele foi espremido, ele foi esmagado na sua alma. Ele chega ali para os discípulos e fala: olha, mas nem uma hora pudesse orar comigo. Fala: Pedro, você falou. E ele acreditou em Pedro. E Pedro estava ali dormindo, eles não conseguiram discernir. Então, a sexta-feira da tristeza, ali os espinhos, e a Bíblia fala aqui para mim e para você, deixa eu ver se eu anotei esse versículo. Coloca para mim o versículo 29 e o 30. Fala que quando ele estava ali, naquele dia triste, na sexta-feira da tristeza, então Pilatos saiu para lhe falar e disse: que acusação trazeis contra este homem? Respondeu-lhes: se esse não fosse malfeitor, não entregaríamos. Então fala, né, para mim. Replicou-lhe Pilatos: tomai vós outros julgais segundo a vossa lei. E é tão interessante, eu queria colocar aqui, quando eles trouxeram um isopo de vinagre. Aqui era para que o corpo fosse anestesiado. Queridos, nós não temos que ser anestesiados. Nós temos que ser curados, restaurados das nossas dores, dos traumas. Sabe, às vezes você procura um profissional e fala: não, você tem que conviver. O Senhor não é paliativo, Ele vai na raiz das causas, por mim e por você. Eu fico vendo ali quando Pedro, né, ele nega Jesus, ele vê ali o fracasso, ele experimenta a dor, ele experimenta a solidão, ele vê os discípulos o abandonarem, ele fica sozinho. Pedro começa a seguir de longe, ele segue de longe, aquela indolência, né, aquela apatia naquele momento. E Jesus fala para ele: olha, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Ele nega. Ele está ali sentado em frente a uma fogueira. Uma mulher chega para ele e fala: você é um deles. Ele fala assim: eu não, nem conheço esse Jesus, nunca nem ouvi falar. E Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, o galo canta. E aí, mas o que mais me chama a atenção é a restauração de Pedro. Quando Jesus morre, ressuscita, Maria vai até o túmulo, ela chora, ela pergunta: onde colocaram o meu mestre? Jesus se aproxima de Maria, e ela pergunta, ela não o reconhece, e fala assim: onde colocou o meu mestre? E ele olha para ela e fala assim: Maria. Ele olha, reconhece, fala: Rabone, meu mestre. E ele fala assim: Maria, não me detenhas. Queridos, aquela mulher podia deter ele naquele lugar? Não podia. Maria podia segurar Jesus naquele lugar? Não podia. Mas por que ele fala: Maria, não me detenhas? Porque aonde tem um coração quebrantado, um coração que se derrama na presença dele, tem um Deus detido.
aonde tem um coração que busca a presença dEle. E nessa sexta-feira da tristeza, da dor, das decepções, da sexta-feira dos espinhos, nós não precisamos de algo para amortecer, para amenizar as nossas dores. Eu quero te fazer outra pergunta: qual é o dia que você está vivendo? A quinta-feira? A quinta-feira das traições, das quebras de aliança, da falsa luz, daqueles soldados que não são soldados. Você está vivendo a sexta-feira da dor, das decepções, da dor na alma. Mas também tem o sábado. Coloca para mim, fazendo um favor. O sábado da morte. Aqui diz que depois disso, está lá no capítulo 19, verso 38, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que queria tirar o corpo. Pilatos permitiu, então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos. E aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cercado por 100 libras, de um composto de mirra e de aloe veras. Mas também nós podemos viver o sábado da morte, os nossos lutos, as nossas perdas, os nossos medos, as nossas angústias. Sabe, eu estava vendo acho que é a Andréia, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga, né? Eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês lembram ali em Guarulhos, quando teve aquele acidente com o avião, e ela conta que naquele dia ela estava lá no aeroporto, e ela estava lá no aeroporto tal, e de repente virou aquele tumulto todo, eles não sabiam o que tinha acontecido. Queridos, a última coisa que a gente pensa quando você viaja, né, ou voa de avião, é que vai acontecer algo ruim depois que o avião aterriza. Depois que aterriza, você faz assim, não é verdade? Mas o avião havia aterrissado, e ele sai fora da pista, e a gente sabe, não lembro agora quantas pessoas morreram naquele acidente, e de repente naquele saguão, começou a correria, o povo gritando, e diz ela que algo chamou a atenção de uma senhora, e essa senhora gritava, e ela foi até ali onde faz o check-in, as pessoas que estavam ali, e ela batia e falava, eu quero o meu filho, porque eu fiz a sopa que ele pediu, eu quero o meu filho em casa, porque ele me ligou quando ele saiu desse voo e pediu, mãe, eu quero comer a sua sopa. Então ela gritava e falava assim, eu quero dar a sopa para o meu filho, eu quero o meu filho de volta, eu quero o meu filho. Sabe, queridos, muitas sopas nós não iremos tomar, muitos passeios nós não iremos fazer, muitas viagens ficarão apenas nos sonhos, muitas vezes ficará só a saudade dentro do nosso coração. Então às vezes para nós não termos que deixarmos a sopa para amanhã, nós teremos que tomar ela hoje, né? Mesmo que seja uma feijoada com mexerica. Você fala, pastor, você tomou? Eu falei, vai que seja a última feijoada. Mas o que acontece, pessoal? Então nós precisamos entender que tem coisas, algumas mortes, algumas dores, e eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Essas dores nós não sabemos, e é tão interessante porque em Marcos capítulo 5, no verso 38, conta a história de um homem chamado Jairo. A Bíblia fala que ele tinha uma menina, e essa menina de 12 anos, essa menina, ela estava enferma, e essa menina vem a óbito. Ele vai até Jesus e fala, olha, minha filha está horrivelmente, né, ela está enferma, faz alguma coisa. No meio do caminho, Jesus demora, que veio uma mulher entre a multidão, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, toca nas vestes de Jesus, e quando Jesus chega naquela casa, é usada uma palavra, não sei se está no versículo 38, que diz, aquela casa estava um alvoroço, estava uma bagunça, as pessoas chorando, as pessoas gritando. Então Jesus pede e coloca as pessoas do lado de fora.
Sabe, como é que está a sua família hoje? Será que está um alvoroço? Como está a sua casa? Como está o seu lar? Se você pudesse resumir a sua família hoje, o que você diria da sua casa? Ah, pastor, está um alvoroço. Não, pastor, minha casa é um ringue. Sempre ali, só guerra. A minha casa, pastor, é um campo de rosas, só tem espinhos. A minha casa é um elevador. Você já viu que é elevador? Tem gente que entra em elevador e resolve fazer algo que não deve. Você já percebeu? E parece que a hora que faz, a porta abre e entra alguém. E a pessoa sempre fica ali, né? Quando tem mais de uma, duas, eles ficam procurando o pai da criança, né? Fica aqueles olhos acusadores ali dentro, querendo descobrir quem foi que fez aquela arte. Então, às vezes tem família que é um elevador. Tem casas que parecem, sabe o quê? Pensão. As pessoas vão lá só para dormir e elas não se encontram. Mas como que é a sua família hoje? Qual é o cheiro, qual é a fragrância da sua casa? Então a pergunta é, né, para mim e para você, o sábado da morte. Mas para nós terminarmos, nós também podemos viver o domingo da ressurreição, onde o Senhor, Ele restaura os nossos sonhos, restaura a nossa vida, sabe, onde o Senhor dá sentido para mim e para você, sabe, eu fico vendo, né, eu vendo esses meninos aqui cantarem, esses adolescentes, e eu olho, alguns, né, eu conheci assim, nem tinha sido gerada ainda, né, Priscila, uns aqui, alguns pais chegaram aqui, ainda adolescentes como eles, hoje estão vendo os filhos adolescentes, conhecendo a palavra de Deus. Queridos, isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. E aí, esses dias eu falei para um pai que veio buscar uma adolescente. E aí o pai buscou uma, levou para casa, depois voltou. Chegou em casa, já teve que vir buscar a outra. Depois teve que vir buscar o filho na célula. Falei, nossa pai, em determinado momento, os pais se tornam táxis dos filhos. E aí aqueles pais que estavam esperando dentro do carro, falaram assim, pastor, eu buscaria meu filho 100 vezes no dia na igreja, só de saber que ele está na igreja, que eu não tenho que buscar em outros lugares. Eu faço isso com alegria. Eu buscaria, porque não tem preço. Você olha, né, você buscava, você olha, né, a semente que é plantada. Eu falei domingo passado, quando a Bíblia diz assim, que os filhos são como flecha na aljava. No Salmo 127, no Salmo 128, que é conhecido como o Salmo da família, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão é levantar de madrugada, mas aos seus amados o Senhor acrescenta enquanto dorme. A mulher será como uma oliveira frutífera ao redor da mesa, junto com os filhos. Os filhos são como flecha na aljava. É tão interessante, queridos, que o flecheiro, quando ele mira no alvo, quando ele vai para a guerra, naquela época, eles não miram no alvo assim, eles lançam a flecha para onde? Para o alto. Por quê? Ela alcança, vai no alto, e ela volta girando e acerta o alvo. Quando você pega os seus filhos, lança para Deus, Deus pega os seus filhos e faz acertar o alvo. Quantos querem que seus filhos acertem o alvo? Então eu queria te convidar aqui nessa manhã, essa manhã de ressurreição, amém? Você fechasse seus olhos. Senhor, nós queremos orar nessa manhã. E eu quero te perguntar, queridos, qual que é o dia que você está vivendo? A quinta-feira da traição, a sexta-feira da morte, da dor, da angústia, o sábado da morte, ou o domingo da ressurreição? O Senhor nos chama nessa manhã a viver o domingo da ressurreição, a experimentar mais do Senhor nesse dia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou clamamos. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por mais esse dia. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Você pode dizer ao Senhor nessa manhã:
berço chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Aleluia. Você pode se colocar de pé por um minuto, querido? Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Da noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o cálice, tomou o pão, e dando graças ao Senhor, o Senhor disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma forma o Senhor pegou o vinho, e ali o Senhor disse: esse é o meu corpo, é o meu sangue que é derramado por vós, é o sangue da nova aliança. Queremos trazer à memória aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Que nessa manhã, Senhor, o sangue que foi derramado, queremos viver o domingo da ressurreição. Que toda quinta-feira da traição, da dor, que toda sexta-feira das dores sejam tiradas, que o sábado da morte, mas queremos viver o domingo da ressurreição, em nome de Jesus. Queridos, você pode pegar o cálice, você pode se reunir com a sua família para tomar a ceia. Talvez você veio sozinho, procure alguém, se ajunte com um irmão, com alguém da sua célula, e ore com seus irmãos agora, compartilhe a ceia. Obrigado, Senhor. Enquanto a equipe de louvor está ministrando, ore com a sua família. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
louvamos, Senhor, te damos graça. Você pode orar com a sua família agora? Pai, nós queremos orar, estamos aqui como família. Obrigado por tão grande salvação, por tudo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Sabemos que foi pago um alto preço ali na cruz do Calvário, e hoje queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olhamos para dentro de nós, olhamos para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos tinha reunidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pessoal, quem precisa pegar as camisetas, eu vou estar lá na secretaria, tá bom?